Este é o programa Restaurando Vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui esta tarde com a nossa querida Esther, né, filha da irmã Rosa. Ela acabou de fazer a apresentação aqui no nosso programa Restaurando Vidas, que é também líder de missões ali na nossa igreja, junto com o seu esposo. Esther, eu estava lendo aqui a palavra do Senhor, e aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 13, diz assim, ó: Ide, porém, e aprendei, o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Né? A palavra de Deus diz que veio buscar os pecadores ao arrependimento. Eu tenho notado que, ultimamente, as igrejas evangélicas, eu não quero generalizar, nem falar de nenhuma igreja, mas as igrejas estão esquecendo um pouco de pregar o arrependimento. João Batista dizia lá no deserto que arrependei-vos, né? O Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, Pedro pregando, quando terminou sua pregação, as pessoas disseram: o que é que eu preciso fazer? Né? E Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado, né, em nome de Jesus, e será salvo. Então, eu creio que é uma das doutrinas básicas do cristianismo é o arrependimento, porque sem arrependimento, sem mudança de vida, não tem como você estar se santificando se não houver arrependimento. Então, as igrejas hoje, para se encher, estão esquecendo um pouco essa parte, de pedir, né, de pregar que as pessoas venham se arrepender da sua vida e venham a nascer para uma nova vida. Você também pensa assim, Esther? Penso sim. E, inclusive, o pastor estava falando sobre a questão da verdade, né? Liberta tanto do álcool, dos vícios, mas também, pastor, me lembra aqui que liberta da religiosidade, e justamente dessa questão. Porque me veio à memória a passagem de Cornélio. Cornélio, ele era um homem que ele era bem visto por Deus, ele era um homem religioso. Ele orava todos os dias, ele estava às esmolas, ele estava ali fazendo a sua parte como servo de Deus, embora ele não conhecesse a Deus como era para conhecer profundamente, né? E muitas vezes eu acho que as pessoas não têm esse conhecimento do arrependimento porque elas se acham boas demais. Elas acham: não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada de errado, então eu não tenho do que me arrepender. Mas, na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos é todos. Independente de eu ser um bom cidadão, independente de eu ser uma boa mãe, uma boa esposa, eu tenho que me arrepender sim. E uma das coisas principais é disso, de você se arrepender de você não estar servindo a Deus como Ele deseja. Né? Então, eu creio que um dos maiores motivos é as pessoas acharem que elas são boas, porque elas não fazem coisas que muitas vezes outras fazem. É verdade. Né? E você falando, eu me lembrei que os 10 mandamentos servem como um espelho justamente para isso. Para dizer que nós somos pecadores, né? Porque quando ele dá aquelas ordenanças para nós, os 10 mandamentos, nós falhamos em praticamente quase todos. Ali mostrando que nós somos verdadeiramente pecadores, né? E necessitamos do arrependimento. Porque há pessoas que acham, porque tem uma vida moral, né, ilibada, uma vida moral sem nenhum deslize, né? Mas isso não quer dizer que ela vá direto para o céu. Se não houver o arrependimento, né? Porque ela nasceu em pecado, né? Então, se ela não desejar nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 de João, ela não tem como mudar a sua vida, não é isso? E eu creio firmemente, Esther, que essa ação que a própria Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que faz, o Espírito Santo de Deus é quem faz que o homem venha conhecer, né, o pecado, a justiça e o juízo. É Ele que convence o homem. É Ele que faz o homem vir ao arrependimento. Então nós temos que somente pregar a palavra verdadeira, sem nenhum tipo de maquiagem. Porque hoje as pessoas parecem que têm medo de pregar a verdade para as pessoas, né? E as pessoas vão para as igrejas e continuam da mesma maneira, pensando que estão servindo a Deus, e na realidade não estão, porque não se arrependeram no seu coração, porque não quiseram mudar de vida, porque não quiseram ter uma comunhão íntima com Deus. Exatamente, é o versículo que o pastor leu, né? Que não ele quer misericórdia, não sacrifícios. Não que o que você faz para Deus seja errado, mas Deus não quer rituais, não quer caminhos a serem seguidos no sentido de achar que aquilo ali vai levar para o céu, mas não. Ele deixou uma condição na palavra de Deus, que foi o quê? Reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, e aí você vai ser salvo. Então, lá em João, né, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo como
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, os outros caminhos que a gente vê, muitas vezes pessoas, pastor, pessoas boas, de coração bom, pessoas que estão sinceras, né, ali, achando que aquilo ali é verdade, mas estão enganadas, estão direcionando a fé delas para um outro lado errado, direcionando a fé delas para homens ou então para santos, né, que foram denominados por homens, mas não para o único verdadeiro santo que é Jesus Cristo. Então, a fé delas pode ser sincera, mas está mal direcionada. Então, a gente prega a verdade nesse sentido, que a única verdade, o único caminho é Jesus, não tem intermediário. Mesmo que a palavra de Deus diz que há um só Senhor e um só Salvador, né? Exatamente. Jesus Cristo. Nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, né? Exatamente. Então, é isso que a palavra de Deus diz, né? É isso que a palavra de Deus prega. E é isso que nós devemos deixar entrar no nosso coração. Quando nós aceitamos essas verdades no nosso coração, né, e deixamos que ela entre nas nossas vidas, aí acontece verdadeiramente a mudança, aí nós vemos o quanto nós somos pecadores, aí nós vemos o quanto nós necessitamos de Deus, o quanto nós necessitamos ser transformados da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo, de tantas coisas que nós guardamos dentro de nós e necessitam ser mudadas, não é isso? Pelo Senhor. Então, essa pequena conversação aqui, né, com a Esté, você que está nos ouvindo e está vendo esta filmagem, né, que você reflita sobre isso. E você pode entregar a sua vida ao verdadeiro Senhor. A palavra de Deus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o caminho, não é um dos caminhos. Ele é o único caminho, Jesus Cristo. Entrega a vida ao Senhor, confia nele, né? E tudo ele vai fazer na tua vida. Mas primeiro entrega o teu caminho ao Senhor. Em nome de Jesus.